Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Gestos e Valores. E, como sempre, é um prazer estar aqui com todos vocês que nos acompanham todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas, pela Rede Amigo Espírita e por esta plataforma virtual que possibilita a interação entre vocês, internautas, e a mim, no que compete a explorar o tema da noite. Estaremos dando início a uma nova série de comentários e de abordagem que irá se dividir em 3 grupos de assuntos. Intitulado como Conheça-te a ti mesmo, nós vamos buscar, dentro dessas 3 segundas-feiras, ou seja, dentro de 3 programas, dentro dessas 3 divisões, abordar temas que venham ao encontro das nossas necessidades íntimas. Escolhemos hoje, para começar, um assunto que nos é muito peculiar e que todos nós, com certeza, já o praticamos. O recomeço. Será que nós já recomeçamos algumas vezes dentro da nossa jornada da vida? Vamos falar só dessa presente reencarnação, tá? Porque recomeçar é divino. Pensem bem, o que seria de nós, espíritos ainda errantes, né? Ainda em estado errante, se a misericórdia divina não nos concedesse as bênçãos dos recomeços? Será que já paramos para pensar nisso? Hum? O que seria de nós? Vamos refletir? Espíritos ainda errantes, porque caminhamos, né? Dentro das nossas escolhas, fazendo as nossas escolhas. E essas escolhas resultam, muitas vezes, em caminhos não tão bons, caminhos dolorosos até, e que, na verdade, nós vamos ter que, em um dado momento deste nosso caminhar, despertar para a necessidade de recomeçar. É nesse sentido que nós vamos falar. O fato de nós estarmos aqui hoje, nesta vida, nesta presente encarnação, significa que nos foi concedida uma oportunidade de recomeçar, de fazer novamente aquilo que deixamos de fazer em reencarnações passadas e mais, de corrigir, de resgatar oportunidades que desperdiçamos. Então a pergunta é: será que nós estamos desperdiçando estas responsabilidades? Sim, porque nós estamos falando aqui de recomeços. Será que na minha vida eu estou necessitando recomeçar? Eu estou tendo forças para recomeçar? Como que eu posso buscar este apoio no Evangelho? Onde eu poderia encontrar uma palavra amiga dentro deste código de conduta moral que é o Evangelho de Jesus, para me incentivar a recomeçar nessa vida, mesmo diante de todos os tormentos que eu esteja enfrentando? Será que eu devo desistir? Será que eu devo abaixar a minha cabeça? Será que eu devo me lamentar porque, afinal, eu acho que eu estou sendo injustiçado? Será que existe algo errado com as leis divinas que, porventura, se descuidou de mim? Essas questões podem ser até simples, podem ser bobas, corriqueiras e nos passar até por despercebida. Mas uma coisa é fato: os recomeços fazem parte da nossa vida. Mais cedo ou mais tarde nós teremos que nos reerguer, seja pela dor ou seja pelo amor. Mas eu vou trilhar esse caminho, que é o caminho do recomeço.
E o recomeço tem uma situação muito interessante, que eu tenho pensado muito nisso, que é o momento onde você consegue, através da maturidade espiritual, porque veja o que é interessante, o que um recomeço vai provocar em nós. Até então nós erramos muitas vezes porque não sabemos. Mas de tanto errar e até de permanecer nesse erro, nós vamos cansando. A consciência começa a nos avisar, nos alertar, através das circunstâncias da vida, através das dores, através dos sofrimentos. Com isso, eu vou ganhando aquilo que nós, todos nós, chamamos de maturidade. Maturidade espiritual é quando eu saio da minha infância psicológica e passo a ser um adulto, psicologicamente falando. Então eu ganhei maturidade. Logo eu não vou me melindrar por qualquer coisinha. Os problemas eles vão estar lá, eles vão existir, eles continuam na minha vida, até porque eles são estímulos de crescimento. Mas o fato é que eu vou encará-los face a face. Eu vou me tornar maior que eles. E então eu passo de lamentador e daquele ser que se sentia injustiçado para um ser que é merecedor. Porque eu descubro que sou merecedor e que tenho valor diante da vida. E que cabe a mim fazer escolhas. Estas escolhas me darão direito a trilhar novos caminhos, que são os recomeços. O começo. Então eu olho na minha bagagem milenar, busco neste meu arquivo das minhas experiências, observo esse caminho novo que eu estou decidindo tomar, que eu estou decidindo trilhar, e com base em todo esse conjunto de informações que eu carrego, que é o meu patrimônio espiritual, que são os meus talentos, eu consigo fazer uma escolha mais acertada devido à minha maturidade. E como isso é possível? Talvez vocês vão me perguntar como fazer essa escolha mais acertada, como você mencionou aqui. É muito simples. Nós estamos buscando dentro do Evangelho comparações para passar para o contexto diário, prático, do dia a dia. Meus queridos, nós não podemos mais alegar falta de informação. Não podemos. Isso nós não podemos. Nós temos tudo. Nós temos tecnologia, nós avançamos intelectualmente e com isso somos também arrastados para avançar moralmente. Então, o ponto onde eu quero chegar é que o simples fato de eu saber que eu não gosto de receber uma ação que eu a classifico como negativa do meu próximo, ou seja, eu não gosto que seja feito determinada, ou melhor colocando, eu não gosto que o outro, que o meu próximo, cometa comigo determinadas atitudes. Então, se eu não gosto, se eu sei que o resultado daquilo não é bom, significa então que eu não devo fazer ao outro. Porque eu já sei. E aquele que mais sabe, mais é cobrado. Só com estas informações, pensem bem, ó, nós discutimos aqui, nós colocamos aqui só 2 apontamentos do Evangelho. Não faça ao outro aquilo que não gostamos que seja feito a nós, ou seja, não faça ao outro aquilo que não queremos que seja feito a nós, e aquele que mais sabe, mais é cobrado. Com estas 2 informações, meus queridos amigos, nós ainda vamos buscar mais. Mas calma lá. Vamos refletir por partes. Com estas 2 informações do Evangelho, informações de ouro, tesouros preciosos para a alma,
que vai modificar toda uma conduta moral do espírito, alimentando a nossa alma, para que eu não venha cometer erros com o meu próximo? Bastaria estas informações para que eu pudesse fazer escolhas mais acertadas na vida. Agora aqui uma grande pergunta. Quantos de nós está disposto a retirar o Cristo dos lábios e colocá-lo no coração? Quantos de nós? Porque o chamado já foi dado. A vinha do Senhor nos aguarda para trabalhar. Eu estou pronto para ser aliciado? Eu estou pronto para ser contratado? Ou eu sou aquele que fala, mas ainda não faz? Eu sou aquele que até adota uma religião, mas ainda não pratico. Eu até vou no centro espírita, mas pouco eu faço para a minha reforma interior. Eu pratico e vou ou faço porque os outros fazem. E assim vai. E eu ainda me acho no direito de reclamar da minha qualidade de vida. Sendo que eu não dou este passo na direção do recomeço, do recomeçar interior, do reformar interior. E eu fico aguardando que grandes mudanças aconteçam de fora para dentro, quando deveriam ser promovidas pelo despertar da vontade do ser de dentro para fora. Então notem que às vezes nós pegamos uma situação, por mais pequena que seja, e fazemos dela um redemoinho tão grande que ela vai tomando proporções, de maneira com que nós venhamos a perder o controle de algumas situações às quais a vida irá nos submeter. Mas, e se eu passar a olhar agora, com este novo olhar, com estes olhos de ver e ouvidos de ouvir, como nos pede o Evangelho de Jesus? Se eu passar a olhar as circunstâncias da vida, seja ela quais forem, como sendo oportunidade de recomeços, como sendo sinais, sincronismo. E se eu passar a colocar essa atitude na prática, começar a retirar Jesus dos lábios, começar a entender por que em o Evangelho segundo o Espiritismo, logo em sua introdução, os espíritos superiores faz questão de destacar que o objetivo desta obra, que é o capítulo inicial da introdução, o objetivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é tratar das questões morais, da conduta moral do Cristo. Será que eles colocariam ali esta afirmação? Que o objetivo de o Evangelho segundo o Espiritismo é abordar a conduta moral do Cristo? Eles iriam colocar ali só por colocar? Ou eles estão querendo, com isso, chamar a nossa atenção para que nós todos venhamos a melhorar interiormente, despertar o reino de Deus? Porque um dia eu decidi trilhar o caminho das ilusões. Nesta encarnação, nós já fizemos isso. Mas estamos fazendo isso já desde muitas outras e outras reencarnações passadas. Um dia nós nos desviamos do caminho da conduta reta.
É o sair da casa do pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Pai, dê-me minha parte. Eu quero conhecer o mundo. O pai bom e generoso. Olha que interessante, né? É a lei de livre-arbítrio. Permita com que nós todos possamos seguir o nosso caminho. Então nós, dentro das utopias que alimentamos e criamos para nós mesmos, decidimos então trilhar por alguns caminhos e alguns dolorosos, bem dolorosos. Passa uma encarnação, entra outra encarnação, passa esta encarnação também, e entre uma encarnação e outra, reencarnando e desencarnando, um dia eu percebo que eu tenho que fazer este caminho de volta. Mas notem que a todo momento me é dado a oportunidade de recomeçar. Mas o fato de eu protelar o conhecer a mim mesmo, de eu não buscar entender esse patrimônio íntimo que é o espírito, nós encarnados, né? Nós somos espíritos. Neste momento estamos fazendo uso de um corpo físico, um organismo vivo, que abriga o espírito por um determinado tempo. Então a pergunta: o que nós estamos fazendo com os recomeços, com as chances, com as circunstâncias que a vida nos oferece a todos os momentos? O que nós estamos fazendo destas bênçãos enquanto a nossa morte física não acontece? Quantos corações hoje não poderiam ser aliviados com um abraço, um sorriso ou uma palavra de carinho, um perdão? Quantos? Quantos de nós não desejamos ouvir um perdão? Ou dar um perdão? Porque praticar o perdão talvez seja muito desafiador para aquele que carrega em seu íntimo o orgulho e o egoísmo, que o algema, que o escraviza. Já pensamos nisso? Já refletimos sobre isso, será? Na hora que vamos dormir ali. Olha a questão 919. Conheça-te a ti mesmo. Kardec, ele vai novamente ali fazer a réplica para os benfeitores espirituais. Nós já conhecemos essa máxima. Vamos abordar dessa forma aqui com nossas palavras. Mas o que fazer na prática para conhecer a si mesmo, para melhorar nessa vida? Para aproveitar esses recomeços, toda vez que eu estiver diante de uma tentação, diante de uma provação, como que eu faço para pôr em prática essa vontade que dorme em mim, reconhecendo ali um momento ímpar para que eu possa crescer espiritualmente? Santo Agostinho nos auxilia nesse momento, ainda na questão 919. E ele vai nos alertar para fazer como ele, enquanto estava aqui encarnado. Né? Faça um balanço da sua jornada diária e antes de repousar, de dormir, avalie a qualidade do seu dia. Se teve mais acertos, ótimo. Se praticou mais o bem, perfeito. Esteja consciente disso. E no outro dia, reforce ainda mais essas ações. Se a soma foi negativa, se deixou oportunidades passar de reconciliar com o adversário,
no outro dia, tendo essa oportunidade, faça, pratique o bem, aproveite as chances que a vida está lhe oferecendo. Tudo isso aqui que nós estamos refletindo hoje, de uma forma bem simples, bem simplificada, né? Colocando com nossas palavras aqui para que haja uma interação de modo mais prático, para que possamos contextualizar isso no nosso dia a dia, é justamente para criar um incômodo na consciência. O objetivo de uma reflexão é nos incomodar. Ela tem que nos tirar da posição onde nós nos encontramos e fazer com que eu me levante e caminhe adiante, buscando o resultado almejado. Porque senão, de que adianta eu tomar conhecimento de uma obra, de eu travar conhecimento com os ensinamentos de Jesus, se eu não permito que Jesus me toque? Eu não permito. E talvez eu vá encher a boca para dizer ainda: Ah, Senhor, eu nunca te abandonarei. E qual vai ser a afirmação da consciência? Hoje mesmo, querido irmão, tu irá me negar. Tu irá me negar quando a tentação te visitar. Aqui nós podemos avaliar a qualidade da nossa fé. Para todos nós que nos autoelegemos cristãos, espíritas, o que nós estamos fazendo dos conhecimentos que detemos? Nós estamos colocando em prática? Nós somos realmente espíritas? Ou nós ainda somos aqueles espíritas de porcelanas, bonitos, mas que na realidade qualquer impacto pode nos trincar? É uma pergunta. Qual a qualidade do que estamos produzindo para o mundo? O que nós estamos semeando? Porque, vejam bem, na lei da semeadura, nós podemos semear o que quisermos. A semeadura é livre. Mas não se enganem, a colheita será obrigatória. Então, todos nós que nos candidatamos para ser discípulos da reforma íntima, almejando conquistar este nosso patrimônio interior, que é o reino de Deus, que é através do conhecer a nós mesmos, entendendo que nós somos espíritos, ainda na condição errante, ainda, mas que almejamos e vamos avançar. Vamos evoluir. E para começarmos a sermos bem-sucedidos, a conduta, o método já nos foi oferecido. É o Evangelho do Cristo. A sua moral é o alimento necessário que todos nós, sem exceção, no planeta, estamos necessitando. E com urgência. Com urgência. Portanto, nós não podemos mais alegar ignorância. Nós estamos sendo chamados para retornar. Eu estou usando aqui o contexto da parábola do filho pródigo. As nossas necessidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles estão nos chamando novamente para a casa do Pai, que é onde tem abundância, que é onde tem riquezas infinitas, riquezas reais, frutos do amor e da alegria de viver. Só que todo esse conjunto de palavras bonitas,
do qual estamos utilizando aqui para criar a reflexão da noite, o recomeço, de nada irá adiantar se eu não tomar conhecimento de um fato, de uma verdade, de que eu sou filho de Deus, de que eu carrego em meu bojo espiritual a semente do amor. E ela vai germinar. Por isso todos nós estamos condenados a ser felizes. Isso é um fato. Todos nós. Mas nós podemos começar esta experiência da felicidade através dos recomeços que a vida nos oferece. Às vezes basta abrir mão de uma situação. Por quanto tempo eu estou insistindo em carregar comigo uma mágoa, uma injustiça, porque eu acho que fui injustiçado? Por quanto tempo eu estou insistindo em carregar comigo o orgulho? Por que será que eu não consigo abrir mão dele? Será que eu já perguntei para mim? Por que será que eu me contento com aquela frase que diz que eu sou assim mesmo e pronto? Que eu tenho de ser assim mesmo só porque eu tenho algumas características de temperamento e de personalidade. Quem foi que disse que tem de ser assim? Por que será que eu não posso mudar? Eu realmente acredito nisso? Eu acredito que eu estou fadado a um fracasso porque eu tenho um determinado temperamento X que me faz sofrer e que ou as pessoas se adaptam a mim ou se mudem se estiverem incomodadas. Será que eu ainda alimento este tipo de sentimento e de pensamento em mim? Se a resposta for sim, eu estou abrindo mão de recomeçar. Eu estou abrindo mão das oportunidades. Na verdade, o recomeço nada mais é do que uma nova oportunidade. Apenas utilizamos o título para efeito, o recomeço. Mas o que é um recomeço se não uma nova oportunidade? E é exatamente isso, é uma nova oportunidade. Nós não sabemos nada dela, porque é nova. Ela não vai se repetir. A menos que eu insista em não olhar as lições que estão na minha bagagem espiritual. Aí eu corro um sério risco de cometer erros muito parecidos. Por isso que a frase é válida. Olha, nós ainda estamos propensos ao erro. Sim, estamos. Mas, que se porventura viermos errar, não permanecemos por muito tempo no erro. Isso evitará grandes aborrecimentos no futuro. Então, neste momento que eu ouço esse chamado da consciência, que é onde está escrito a lei de Deus, é o que nos afirma a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Quando eu recebo este chamado, entendendo que o reino de Deus está dentro de mim, porque nós estamos falando de potências espirituais e nós somos um espírito, um rei, encarcerado em um corpo físico para viver nossas experiências dentro da jornada reencarnatória que nos compete, ou seja, a atual. Então, dentro deste conjunto de experimentos, dentro desta experiência que eu tenho que passar, eu tenho que tirar o maior número de proveito possível. E a vida vai me oferecer diariamente, ou por que não dizer, a todo instante, novas oportunidades de recomeçar, mas para isso eu preciso buscar conhecer a mim mesmo. Quanto mais eu vou me interiorizando, quanto mais eu vou deixando com que as informações do Evangelho, eu vou me permitindo ser interiorizadas por ela, eu vou transformando a minha vida. Isso é inevitável.
Porque Jesus contagia. Porque o amor é contagioso. E a alegria de viver passa de uma pessoa para outra. Então, às vezes, para que eu possa recomeçar uma nova oportunidade na vida, bastaria eu abrir os braços para a vida e aceitá-la. Esta aceitação, às vezes, é se resignar diante de um determinado problema que eu não posso mudar. Às vezes, um ente querido que se foi, voltou para casa. Exatamente, voltou para casa. É inevitável. Nós vamos sentir saudade do corpo físico da presença da pessoa ao nosso lado, não tenha dúvida. Isso é muito natural. Mas nós também, na condição de espíritas ou de espiritualistas, já entendemos que a morte do corpo físico não extermina o espírito e que este continua a sua jornada. Então, se é esse tipo de provação que está nos visitando, com ele, com ela, com esta provação, estamos tendo também a oportunidade de um recomeço, de crescer dentro daquela dor que visita o seio familiar, que nos ceifa a companhia da pessoa que amamos. O que eu posso aprender com isso? Será que é só revolta? É só lamentação? Porque eu vou me sentir injusto? Ou eu posso aproveitar para crescer? É uma oportunidade de recomeço. Porque as leis divinas não falham nunca, jamais, em hipótese alguma. E nós estamos engatinhando dentro do que diz respeito à sabedoria dessas leis. Por ora, basta para nós, espíritos encarnados, dentro da nossa condição de consciência, saber que essas leis são perfeitas e justas. Apenas isso. Haverá momento oportuno, no porvir, que todas as nossas perguntas terão uma resposta. E então, talvez eu esteja passando por uma dificuldade material muito, mas muito pesada, que eu acho que meus ombros não vão suportar. Será que existe algo de errado aí? Será que há alguma injustiça? O que eu posso fazer para crescer neste momento? Qual conselho me daria Jesus se estivesse ao meu lado, olhando nos meus olhos? Se eu lamentar, eu serei igual Pedro, que afunda diante de Jesus no mar revolto, mesmo sabendo que estava na presença de um Cristo. E nós, na vida prática, no contexto diário, quantas vezes negamos o olhar doce do Cristo que nos convida? Vem e segue-me. E nós? São reflexões profundas, talvez até simples, mas muito profundas, para promover uma catarse no espírito, em nosso espírito, para que eu comece a pensar na grandeza que eu carrego como ser espiritual, que é o tesouro de bênçãos, que eu tenho a oportunidade de abrir e descobrir estas riquezas interiores que eu possuo. Então, conforme eu vou crescendo, avançando nessa vida, com o processo da maturidade, que é o avançar dentro da jornada reencarnatória, um problema de antes, que me tirava a paz, que me atormentava, hoje
após uma jornada dentro do meu caminhar reencarnatório, podemos falar assim, eu olho para trás e vejo que aquele problema não era tão grande assim. Por quê? Porque os recomeços, as quedas, os erros e os acertos fez com que agora eu, com a maturidade que tenho, olhe para a vida face a face. Não mais como menino, como diria Paulo. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas agora sou homem e penso como homem. Mas isto na prática quer dizer o quê? Que espiritualmente eu cresci, que eu deixei de ser um ser lamentador, não para ver um mundo cor-de-rosa e cheio de borboletinhas bonitinhas voando, que é tudo bonito, né? O positivismo. Não, isso é um dever. O simples fato de nós estarmos encarnados, tendo a oportunidade deste recomeço, já é um dever ser positivo e grato. Já é um dever. Isso não é acréscimo nenhum. Tá? Ser positivo não é sinal de acréscimo nenhum. É um dever nosso. A questão aqui é que, conforme eu vou me permitindo ser evangelizado pelas mensagens morais do Cristo, eu consigo passar diante dos problemas da vida, diante das dificuldades, diante das circunstâncias, de uma maneira, eu vou me expressar aqui, mais tranquila. Não quer dizer ausente de problemas. Porque eu vou tendo condições, porque eu vou em busca das ferramentas necessárias que existem em meu interior. Porque eu passei a crer em mim. Eu tenho valor nessa vida. Eu tenho valor para as pessoas que convivem comigo, para as pessoas que me amam. Eu sou importante para as pessoas que convivem ao meu redor. Eu tenho coisas que ela não tem. Eu carrego informações e sentimentos que muitas delas não têm. E assim como elas também carregam informações e sentimentos que eu não tenho. Olha que conjunto. Olha que par. Olha que união. Quando nós damos as mãos, nós encontramos soluções. Então eu começo a perceber que, sim, os recomeços estão presentes a todo momento em minha vida. Basta eu aguçar os meus olhos para entender as oportunidades quando elas surgem. Só que às vezes as oportunidades não vão surgir da forma como eu desenhei e pintei. Não. Elas surgem sobre diversos aspectos, em diversas situações. Mas todas elas, sem exceção, nos levará para um caminho melhor. Elas nos fará amadurecer, mesmo que eu escolha o caminho do sofrimento. Mas, como alertamos na reflexão, se eu errei, que eu desperte logo para não permanecer por muito tempo no erro. E que faça o maior número de bem possível. Olha que recomeço lindo. O que é mais recomeço lindo do que o perdão? O perdão é uma atitude nobre, digna de espíritos responsáveis pela vida. Responsáveis. Tá? Porque o verdadeiro perdão é digno de seres responsáveis. E Jesus nos ensina isso. Como que nós clamamos o perdão na oração dominical? Pai, perdoe as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha a oportunidade de recomeçar aí. Mas eu clamo o perdão, mas eu não dou o perdão. Eu tenho uma justificativa. E esta justificativa é o obstáculo para o meu recomeço. Para eu admitir que eu falhei, para eu aceitar o seu abraço, o seu pedido de perdão, o seu perdão. Enfim, olha quanta coisa bonita acontecendo ao nosso redor. E pelo simples fato de eu as ignorá-la, porque ignoro a mim mesmo como ser
de primeira grandeza, que sou, mas que eu preciso despertar este brilho em mim, como eu ignoro isso em mim, eu vejo isso em todos os seres humanos. É natural. Eles são os meus reflexos. Por isso que eu vejo defeito. Mas aquele que desperta diante das circunstâncias da vida, diante da vida, passa a ver o outro como um irmão em potencial. Ele erra? Sim, assim como eu erro. Então fica mais fácil dos recomeços, das novas oportunidades serem bem-sucedidas. E à medida com que eu vou me conhecendo, eu vou resistindo aos arrastamentos das tentações que me levam para o caminho dos desvios do mal, de uma forma prática, de uma forma eficaz, como nos propõe a questão 919. O caminho é um só. Conheça-te. Entenda como é gerenciar o teu espírito. Entenda como o espírito se exterioriza para o mundo físico, através do corpo físico. Entenda quais são as suas necessidades. Busque saber quais são as necessidades. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Porque se eu não souber qual é a minha necessidade, como que eu sei tomar uma decisão? Né? De repente, a minha necessidade agora é de calma, é de paz, é de sossego mental. Tá? Para poder ali na frente encontrar uma resposta que tenha mais significado e mais propósito para a minha vida. Então, muitos de nós não sabem quais são as reais necessidades. Aquelas necessidades que realmente têm algum propósito nobre para nossas vidas. Mas por quê? Porque eu não paro. Eu estou sempre querendo ter, produzir. Qual o propósito? O que vamos levar daqui? E detalhe, ninguém aqui está afirmando que não devemos produzir ou almejar conquistar os nossos sonhos. Não, não é isso. O que nós estamos refletindo é que nós perdemos muito tempo com as nossas mazelas, com as nossas misérias. Coisas muito pequenas, mas nós perdemos. Assuntos sem propósitos. Situações que não nos levam a nada. Discussões bobas, tolas. Mas que, porque eu sou assim mesmo e pronto, eu insisto em não abrir mão da minha posição e da minha opinião. Porque eu sou teimoso, eu vou afirmar, não é verdade? E eu perco uma oportunidade de um belo recomeço, de uma nova oportunidade. Que possamos então conhecer a nós mesmos, buscando as nossas necessidades. O caminho para isso, o Evangelho de Jesus já está nos oferecendo há mais de 2000 anos. Que possamos todos então refletir sobre o que foi colocado aqui no programa Gestos e Valores desta noite. E aqui, meus queridos amigos, nós abrimos espaço para perguntas, para responder às perguntas ou para citar as afirmações de vocês. Tudo bem? Eu noto que aqui já tem algumas coisinhas, né? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês escreveram. Por enquanto, dá um tempinho, tá? Para que a gente possa verificar o que todo mundo já escreveu aqui, tá? Só um minutinho que eu já vou sincronizar meu chat aqui. Começamos lá em cima, com a Angélica de Coronel Fabriciano, tá? Ela está dizendo, Angélica, que recomeçar faz parte da escada evolutiva. Sempre, querida, sempre, tá? A Miriam Diniz Machado, a Miriam Diniz Machado, de Porto, está nos dizendo que
O recomeço está intimamente ligado a aceitar o novo, aceitar as mudanças em nossas vidas. Sim, querida, exatamente, né? Foi o que nós abordamos durante praticamente toda a nossa fala, é isso mesmo. Raimundo Nonato, de Cascavel, Ceará. Estamos sempre relacionando-se e essas imagens geradas em nossa alma podem nos gerar dor e isso pode nos conduzir ao conhecer. Exatamente, meu querido Raimundo. Colocou bem, né? O estímulo que o outro causa em mim, dor, amor, faz com que eu reflita sobre as minhas necessidades. Às vezes uma pessoa que me oferece o fel, a dor, talvez eu vou revidá-lo no mesmo impacto, né? Significa o quê? Que eu preciso trabalhar essa questão. Que eu preciso entender o Evangelho de Jesus quando fala oferecei a outra face, mas é a face da compreensão, da tolerância, do exercício do amor, onde você desarma o agressor com a atitude sua de não agir na mesma moeda. É a pedagogia do amor, esta atitude. Ou seja, o amor contamina o agressor com a não agressão. Você desarma ele. Colocou muito bem, Raimundo. Muito obrigado pela colaboração, querido. Luciana Nazar Ramoneda. Boa noite, querida. E ela está nos dizendo assim: o recomeço nos transforma e nos faz estar mais fortalecido e preparado para a vida, o que é bom demais. Sempre, querido. Né? Os recomeços é como uma cartilha que a gente já estudou, né? Tem as informações de caminhos que não foram tão bons, ou daqueles que foram bons no passado, e que, diante do novo que está por vir, nós já temos condição de errar menos. Tá? E isso é maravilhoso, é bom demais, como você mesmo disse. Angélica de Coronel Fabriciano, novamente. Abençoado recomeço. Recapitulações das lições e convite a novo comportamento diante dos desafios. Como é bom sentir que nosso Pai nos ama. O Pai prodígio de amor. É isso mesmo, querido. Lembra da parábola do filho pródigo, Angélica? Né? Nós estamos voltando, né, para casa. E como o pai é um pai de amor, né, de puro amor, ele nos recebe de braços abertos. Sempre. Tá? Sempre. Lá. Deixa eu verificar aqui quem mais. Silvana Santos de Severini, um grande abraço, minha querida amiga, aqui de Severini, pertinho de Catanduva. Silvana está dizendo, e a cada vez, né, que a cada vez, se a cada vez que revivemos um fato que nos machucou, sofremos novamente, seria porque o alimentamos? Pode ser que sim, Silvana, tá? É um assunto bastante delicado que requer reflexão profunda, a sua colocação, né? Mas que tem a ver sim com os apegos ainda do passado. Mas, tá? O fato de sentir a dor daquilo que o outro nos oferece, tá? É muito natural. É claro que nós não gostamos que determinadas pessoas, principalmente aquelas do nosso afeto, né, que é mais difícil de lidar quando vem uma atitude que não nos agrada. É claro que nós não gostamos, não nos sentimos bem quando recebemos uma atitude, uma agressão verbal, que seja, enfim, uma incompreensão, um ato de intolerância de pessoas queridas. É muito natural que vai nos machucar. Né? E nós vamos sim, de acordo com o que nós já passamos nessa vida, reviver determinados momentos. Por isso que é interessante, né, essa questão do autoconhecimento, porque conforme eu vou me conhecendo,
Eu vou entendendo que as pessoas só podem me oferecer aquilo que elas têm. Tá? Tem pessoas que ainda é ignorante no sentido de não saber que possuem em si luz. Por isso ainda matam. Por isso ainda se comprazem no crime. Por isso ainda sentem prazer, né, no crime. É ausência de luz apenas. Mas a nós, a mim, cabe buscar esse autoconhecimento, entendendo que na nossa jornada nós vamos encontrar tribulações. O Evangelho nos fala isso, não é verdade? Por quê? Porque nós vivemos em um plano, em um mundo, onde há diversas categorias de espíritos. O Livro dos Espíritos nos fala isso, nos informa sobre esses espíritos. Então é natural que nós vamos receber todo tipo, né, de todo tipo de atitude do nosso próximo para conosco. Tá? Então isso é natural, tá, querido? O importante é que nós possamos ir através dessa autorreflexão melhorando a cada dia. O bom espírita não é aquele que é perfeito, não é verdade? Mas é aquele que se descobre a cada dia, que entende que é imperfeito ainda, mas que busca hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Não é verdade? Então nós vamos entendendo que crescer faz parte do processo da nossa jornada evolutiva. E neste crescer, às vezes, nós vamos nos deparar, em alguns momentos, com algumas dores. Como eu vou encará-las vai ser proporcional ao meu grau de autoconhecimento. Às vezes elas vão apenas me arranhar, me esfolar, mas basta uma rápida asepsia no coração, né? O campo das emoções, que eu vou estar pronto para seguir em frente. Mas, se eu estiver desprovido de conhecimento, eu acabo sofrendo com tais atitudes. Tá? Um grande abraço para você, querida Silvana. A Miriam Diniz está dizendo que este estudo está em coerência com o estudo da Rosângela. Muito obrigado, Miriam. E um abraço também para a Rosângela. Né? Uma pena que eu não consigo sempre estar acompanhando. Exatamente, Miriam, porque é todo um projeto, né, espiritual dentro das questões colocadas. Né? E é muito interessante você colocar essa afirmação, para que nós possamos saber o quanto nós somos dirigidos pelos espíritos, né? Espíritos de bem que seja, tá? Arnaldo Oliveira, quando refletimos sobre as aflições, entendemos que reencarnação é recomeço. Descobrimos a coerência da doutrina espírita, não é? Exatamente, Arnaldo. Bem colocado. Reencarnação é recomeço, queridos. É recomeço. A Angélica, de Coronel Fabriciano, de Minas Gerais, está dizendo que gosta da frase, né, do túmulo de Kardec, que lembra o recomeço. Nascer, morrer, renascer ainda, e progredir sem cessar. Tal é a lei. Exatamente, Angélica. Esta frase do túmulo de Kardec, né, ela diz tudo sobre os recomeços da vida. Muito obrigado por colocá-la para nós. Tá? Linda lembrança mesmo. A Miriam Diniz Machado está nos dizendo que é de Porto Alegre. Obrigado, Miriam, tá? É que o chat não deu para completar aí, né? Mas tá tudo bem. A Luciana, né, nossa querida amiga, está dando os parabéns pelas colocações. Eu que agradeço, Luciana. Obrigado por participar sempre, viu? Regina Selle de Santa Adélia, querida amiga, mora aqui do lado, vizinha de cidade. Embora somos falíveis, Jesus nos dá a bênção do recomeço. Basta olharmos para dentro de nós e também entender que para fazer o bem,
temos que ter amor. Muito amor. Isso mesmo, Regina, tá? Quem carrega amor no coração, doa amor. E nós sempre temos essa oportunidade de doar amor, de recomeçar. É o olhar para si mesmo em busca das respostas, das necessidades. Isso é muito importante. Muito bem colocado. Obrigado, Regina. Sheila de Porto Alegre está nos dizendo assim que observa que alguns recomeços para ela são cíclicos, né? Eu observo que alguns recomeços para mim são cíclicos. Parece que obedecem um período mais ou menos regular. Será que podem ser assim? Sim, Sheila. Tá? Todos nós passamos por estas etapas, né? São fases, né? Conforme nós vamos concluindo uma fase, uma outra fase se inicia. Significa que nós atingimos um progresso e vamos caminhar para a próxima etapa. E assim por diante, querido. Tá? Então, eles são sempre cíclicos, realmente, né? Fazendo com que nós, espíritos reencarnados, tá? Possamos, através dessa auto-observação, ir com isso conquistando o nosso verdadeiro patrimônio espiritual, tá? Que são esses talentos interiores que nós temos que fazer com que ele se multiplique através das boas ações no bem. Tá? Muito bem colocado. E o Arnaldo Oliveira, fechando aqui nosso conjunto, né, de questões, as nossas questões, vamos ver aqui que o Arnaldo Oliveira está colocando para nós. Quando não trabalhamos as nossas necessidades, a lei de progresso e de evolução nos leva de roldão. Deixamos de evoluir pelo amor e nos deparamos constantemente com a dor. Isso mesmo, tá, Arnaldo? O Arnaldo Oliveira de Santa Rita de Sapucaí. Muito bem colocado, querido, porque ou eu entendo quais são as minhas necessidades, ou esta lei do progresso vai me empurrar. Geralmente me empurra com dor. Porque se eu só olhar para o lado da ilusão, né, eu posso me frustrar. Muito, muito mesmo, dentro do meu processo reencarnatório. Tá? Então, esperemos todos aqui que o amor possa nos conduzir. Tá? Ok. Fechando então nosso conjunto de as nossas questões, tá? Vamos fechar as nossas questões, lendo a última pergunta aqui da Silvana Santos de Severina. Somos espíritos em evolução com muitas imperfeições. A cobrança não nos ajudaria não nos aju... Perdão. Vamos ler de novo aqui. Somos espírito em evolução com muitas imperfeições. A cobrança não nos ajudaria, mas precisamos reconhecer nossos erros e trabalhar para que possamos ser melhor a cada dia. Sempre, querida Silvana. Exatamente, né? É aquela colocação que citamos há pouco, né? Olha, eu me reconheço não como um ser puro. Eu almejo conquistar e vamos, tá? Depende da nossa velocidade na caminhada, do nosso querer conquistar, do nosso conhecer as nossas necessidades a nós mesmos, tá? Então, eu me compreendo como um ser ainda errante, limitado, com imperfeições, mas que estou progredindo. Então, hoje eu busco ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Quer coisa mais linda do que essa reflexão? Ou seja, eu vou estar indo sempre ao encontro do bem. É aquela necessidade de fazer o bem para o próximo. Então, eu busco melhorar primeiramente a mim mesmo. Aí, automaticamente, eu já vou começar a oferecer ao outro mais paz, mais luz, mais amor. Tá? Eu agradeço a sua colocação e agradeço também a todos vocês que participaram hoje, né? Pessoas aqui, olha, na sala de diversas partes aí do Brasil, né? E também até de outro país, que é o caso do David.
que já saiu da sala, né? Mas que sempre fica conosco. Então eu agradeço a todos vocês, né? O abraço aqui é coletivo, é para todo mundo, tá? Obrigado. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês me oferecem de aprender, porque é o que eu preciso nessa vida, aprender para poder passar adiante. E este recurso, né, deste método de educação que é oferecido por esta sala virtual, promove em mim esta condição. Então, eu sou todo gratidão, ok? Eu agradeço a todos vocês mais uma vez e conto com a vossa presença. Divulguem o programa, convidem os amigos para estarmos todos juntos na próxima segunda-feira, às 22 horas, aqui no programa Gestos e Valores. Até lá!